E aí pessoal, dia de resenha de HQ, Daniel aqui, hoje com o primeiro título da Editora 85 que eu trago para vocês, Hell Noir, roteiro de Pasquale Ruggio e desenhos de Giovanni Freghieri. Um gibi que eu achei muito bacana, já vou dar esse spoiler aqui da impressão, mas também é aquele tipo de quadrinho que dificilmente teria chegado até mim sem condições mais ou menos específicas, porque ele chegou para mim de uma forma muito casual, que também é algo que eu preciso comentar aqui rapidamente, não tem a ver com a qualidade geral do quadrinho, e ainda bem que eu gostei mesmo, que juntou uma coisa com outra, mas eu descobri esse título perambulando pelo Gibi SP Festival e parando na mesa da Editora 85, meu amigo Fábio Aliende, do podcast HQueiros, que se você não conhece, dá uma procurada no Spotify, que é muito legal. Ele me recomendou isso, né? A gente viu ali na mesa, eu folheei, achei super legal, né? No visual, pelo menos, e na ideia geral. Levei, adorei e aqui, né? Fica aí a recomendação para que quem pode participar dessas feiras, se a sua cidade tenha esse tipo de evento e você pode ir lá manusear quadrinhos ao invés de ficar comprando pela internet somente, é uma experiência assim das mais felizes, né? Você poder manusear um produto, né, na hora de decidir se você vai comprar ou não. Mas eu estou aqui divagando e eu tenho que falar sobre o que é esse rolê todo aqui. Quando a gente fala Hell Noir, não tá na cara que tem sobrenatural no meio, mas tem noir no meio, tem um cara aqui de sobretudo e chapéu. A gente já pensa numa história de detetive com toques sobrenaturais? Sim, é exatamente isso, tá? É uma trama noir, ou melhor, um neo-noir, né, já que não é de época, né, mas é mais ou menos de época, já vou explicar isso. E um quadrinho assim super bem feito no geral. Vou desenvolver essas ideias agora, mas antes vou pedir para vocês que não deixem para o final para dar aquele like, dar aquele joinha no vídeo, por gentileza, ajuda bastante o canal aí, você dá um simples like para nós. Se não se inscreveu também, por gentileza, faça isso. E se você está vendo pelo celular, não esqueça de clicar no botão hypar, que agora o YouTube colocou para ajudar canais pequenos, tá? Então isso ajuda bastante aí na relevância do conteúdo, ok? Bom, então vamos lá. Hell Noir parte de uma ideia assim que é bem bacana, porque na lógica interna dessa história, nós temos aí um mundo espiritual, uma espécie de, sei lá, purgatório, como você quiser chamar, para onde pessoas vão quando são mortas de forma violenta, né? São assassinadas. E nesse local, as leis da física basicamente funcionam da mesma forma como o nosso mundo. Então você tem aí, só que é claro, tem lá suas particularidades, tem um certo tipo de demônios, né, que circulam por lá, mas a rigor tudo segue a mesma lógica aqui do nosso mundo, com algumas particularidades. A cidade, é claro, que se chama Hell Noir, ela é mais ou menos como Sin City, tá? E essa história ela saiu entre 2015 e 2016, tá? Então, todo o lance mais hardboiled, o negócio de crime, o negócio sombrio, é o universo noir mesmo, né? Que a gente conhece dos filmes, até a própria estética mesmo. Só que com alguns toques a mais, né? Leis da física, por exemplo, elas não são quebradas pelas pessoas que estão lá, elas seguem vidas normais como se elas estivessem vivas, tá? Mais ou menos assim. Só que a cidade, obviamente, ela é muito mais perigosa, muito mais ameaçadora e tem lá seus segredos. E nós temos como protagonista o detetive Melvin Soul, que é um cara que morreu na porta de casa, na frente da filha. E isso, lá já no começo da história, no primeiro capítulo, aqui a gente tem 4 capítulos que encerra realmente esse arco.
deixa um gancho para a continuação, mas é bem de leve mesmo, se você quiser ficar só com essa edição também. Não prejudica em nada. Mas aqui no primeiro capítulo a gente já descobre que a filha do Melvin manteve uma comunicação com ele, né? Ela cresceu, tornou-se uma policial também e se comunica com o pai. E lá em Hell Noir o tempo não passa também, então ele não envelheceu também, tem tudo isso. E o que vai unir esses dois personagens principais é que a Cassie, que é uma policial já com mais de 30 anos, investiga um crime em que a filha de um senador morreu no que parece ser um ritual satânico. E se ela morreu desta forma, ela só pode estar em Hell Noir. Então, com a Cassie se comunicando com o pai, essa investigação, ela acontece em duas frentes. A do nosso mundo e a do mundo espiritual, no caso, que é Hell Noir. Legal? Então, tem outras particularidades aí sobre como a vida funciona em Hell Noir, mas não cabe comentar aqui. Em linhas gerais, é exatamente isso. E você tem uma história de detetive assim bem tradicional rolando aqui, aonde até certas viradas elas são previsíveis. Acho que assim, um personagem que aparece no meio, talvez você saque que não é tão inocente quanto parece, mas não é absolutamente nada que comprometa aí esse roteiro. Acho o roteiro assim muitíssimo bem amarrado, até porque ele tem regras bastante claras sobre como as coisas têm que acontecer aqui. Então, em termos de construção de lógica interna, eu achei aqui super conciso, super legal mesmo, assim, muito bem engendrado para contar essa história. Na real, eu nem pesquisei se houve continuação ou se haverá continuação dessa história aqui da Bonelli, tal, falha minha até, mas se continuar, tem potencial sim para desenvolver outras coisas bacanas aqui, mas eu acho que o contraste entre o mundo real e o mundo real, é modo de falar, né? Mas o nosso mundo físico aqui com Hell Noir é um dos grandes charmes aqui dessa história, tá? Falando agora da parte visual. Porque a gente tem esse trampo maravilhoso de alto contraste. Falei de Sin City lá no começo. E realmente vai lembrar mesmo. Só que a arte do Fregieri, ela é muito mais clássica, muito mais calcada em referências de atores assim de Hollywood que a gente percebe aqui e ali. E traz uma identidade muito própria para esse universo, em comparação com as partes que se desenvolvem no plano físico, que é onde está a filha do Melvin. Deixa eu procurar aqui uma parte que é mais... que exemplifica isso. Aqui, por exemplo, continua em preto e branco e tal, mas não tem aquele mesmo tratamento de alto contraste que existe em Hell Noir. Então isso traz um senso muito bacana assim de separação de ambientes, que é fantástico mesmo. E o traço do cara é ótimo, sabe? Você tem uma ambientação que é ótima para esse tipo de narrativa. O alto contraste em preto e branco realmente... a gente não consegue imaginar esse tipo de história contada de uma outra forma, mas ele é outro nível, né, para ilustrar nesse estilo. A gente conhece outros artistas que fizeram isso, até o próprio Frank Miller, mas ele já estava fazendo isso antes de Sin City também, ele não é um artista novo, tá? E aqui ele manda super bem. Acho até que, em certos pontos, né, a maestria que ele exibe aqui na construção dos quadros lembra um pouco o Jim Steranko também, que eu acho muito legal. Não tem nenhum arrobo gráfico assim ferradíssimo, digo assim, de estouro de requadro, figuras em splash, nada disso. Então, nesse ponto,
a gente pode falar que é uma narrativa assim, super tradicional mesmo. O que não é um defeito, claro, o cara ele optou por isso e faz todo sentido também porque sendo esse lado da história dentro do nosso mundo físico assim mais tradicional na narrativa e já fugindo um pouco no estilo com o tratamento do alto contraste, foi melhor realmente que não se optasse por algo assim muito mais gritante. Até para não fazer um choque assim muito grande entre eles, né? A gente percebe a diferença, mas essa diferença acaba sendo sutil, o que é bacana, né? E a gente sabe que esse é o estilo Bonelli, né? De se contar uma história, e as histórias da Bonelli normalmente elas seguem um tipo de padrão, e esse padrão tá aqui de uma forma ou de outra, só que essa história ela tem muita personalidade mesmo. Super bem feita. Vou dizer que sim, a arte ela me chama muito mais atenção do que a história em si, mas a história está muito longe de ser ruim. Eu acho que ela se amarra de um jeito assim muito bacana, não tenta reinventar a roda, não tenta ser assim excessivamente filosófica, ela entrega absolutamente aquilo que ela se propôs no começo. Então, nesse ponto, essa história aqui, essa edição, no geral, até aqui, com esse tamanho, essa capa cartonada, com essa orelha, é um formato assim, muito bacana, até para você transportar. É aquele negócio que eu falei, né? Você poder manusear, no meu caso, poder manusear a edição antes de comprá-la, né? Faz diferença porque realmente ela é muito atrativa, é algo que você pode carregar para todo lado, assim, e assim, por ser uma edição que é fácil de você ler fora de casa, por exemplo, não faz dela também algo menor. Até porque a encadernação super sólida e tal, essa capa, assim, impressão que também tá muito bacana, tá muito bem feita. E o que faz diferença, assim, você ter uma separação de branco e preto, assim, que seja realmente traga de fato o contraste pretendido pelo artista. Então é uma edição 100%, tá? Não tenho o que falar de Hell Noir. Primeira edição da 85 que eu trago aqui com muito orgulho. Fiquei muito feliz de adquirir Hell Noir. Recomendo demais para quem curte esse tipo de história. Para quem curte, sei lá, Hellblazer, para quem curte Sin City também. Tem muitos elementos aqui que conversam entre si, que parecem antagônicos, mas eles conversam bastante entre si. E mesmo quem não gosta de policial no geral, se gosta de uma boa HQ mesmo, HQ bem escrita e bem ilustrada, de uma forma assim geral, vai se sentir muito bem recompensado ou recompensada aqui, com toda certeza, tá? Ok, Hell Noir da 85. Muito bom, bom demais. Então, se você gostou, vou deixar o link aí da Amazon. Na real, na Amazon você compra pela loja da editora 85 também, mas se você puder comprar pelo nosso link, nos ajuda também. E fora isso, os mesmos recadinhos do começo. Se você não deu like, por favor, não vá embora antes de fazê-lo. Também se inscreve no canal se ainda não fez. Se está vendo pelo celular, dá o like e marca lá o botão de hypar para ajudar esse canal também. Não esqueça que o Formiga Elétrica também tem um podcast saindo no Spotify e agora replicado aqui no YouTube também, às sextas-feiras, uma vez a cada 15 dias. E fora isso, o Formiga Elétrica também tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia. Se está aparecendo aí na tela, dá uma olhada lá no nosso programa de recompensas para apoiadores, se você quiser ajudar ainda mais o Formiga Elétrica, beleza? Então é isso, boa leitura.